Tô na hora. Boa noite, está começando pela rede CNT de televisão, o Jogo do Poder, um espaço aberto para a discussão política. Nós, aqui da CNT, acreditamos que o debate, o contraditório, é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o objetivo, esse é o propósito do Jogo do Poder, que tem o prazer de receber hoje dois deputados da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, do DEM, o deputado Jorge Felipe Neto. Boa noite, deputado. Boa noite, Ricardo. Boa noite, André. Boa noite ao telespectador. Uma satisfação estar aqui no Jogo do Poder, nesse espaço tão democrático, tão belo. Obrigado. É um prazer recebê-lo aqui. Você que talvez seja o deputado estadual eleito com 21 anos, 22. Com 22 anos, os mais novos do Brasil, e é de uma linhagem tradicional da política do Rio. O avô é presidente da Câmara de Vereadores, o vereador Jorge Felipe, e o pai é ex-deputado federal Rodrigo Bertley. Um abraço a você e à família. E para participar do programa também eu convidei o deputado estadual André Ceciliano, do PT. Boa noite, deputado. Boa noite, Ricardo. Boa noite aos telespectadores. É um prazer estar aqui mais uma vez. Prazer é nosso em recebê-lo. Vamos agora às principais notícias da semana, diretamente de Brasília. Olá, eu sou José Marcelo Santos, direto de Brasília, com o resumo das principais notícias da semana. O relator da reforma política na Câmara prometeu apresentar o parecer no início de abril. Vicente Cândido adiantou que vai propor o sistema de lista fechada já para a eleição de 2018. Na lista fechada, os próprios partidos fazem uma relação de candidatos. Os eleitores votam na legenda. Se o partido conquistar 3 vagas, por exemplo, os eleitos seriam os 3 primeiros da lista. Para valer na próxima eleição, a proposta precisa ser aprovada e sancionada até 2 de outubro deste ano. Muitos deputados e senadores passaram a trabalhar pela aprovação da lista fechada, porque estão com a imagem desgastada pelos escândalos de corrupção e temem não se reeleger pelo sistema atual. Daí, correm o risco de perder o foro privilegiado. Os políticos envolvidos na Lava Jato devem ser julgados primeiro pelo eleitor. O relator do caso no Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, começou a analisar os pedidos de inquérito feitos pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, mas dificilmente dará tempo de fazer as investigações e julgar os casos antes das próximas eleições. Por envolverem deputados, senadores e ministros de Estado, os processos vão direto para o Supremo Tribunal Federal. Já os governadores serão julgados pelo Superior Tribunal de Justiça. Isso ocorre porque esses políticos têm foro privilegiado. Caso sejam julgados e condenados antes das eleições, eles perdem o privilégio. Mas a expectativa é de que os julgamentos só aconteçam após as eleições do próximo ano. E assim, esses políticos poderiam renovar os mandatos, mantendo o foro especial. A Polícia Federal realizou na terça-feira mais uma fase da Operação Lava Jato, focada em pessoas próximas a senadores. Os investigadores cumpriram mandados em 13 endereços de Brasília, Maceió, Recife, Rio de Janeiro e Salvador. A ação dos agentes da PF e da Procuradoria-Geral da República foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal. A operação levou o nome de Satélites e faz referência ao fato de que os principais alvos gravitam em torno de pessoas com prerrogativas de foro privilegiado. São senadores, entre eles o presidente do Congresso, Eunício Oliveira, e os líderes do PMDB, Renan Calheiros, e do PT, Humberto Costa. O senador Waldir Raupp também apareceu nas investigações. Eu fico por aqui, mas te espero na edição nacional do Jogo do Poder Notícias. É na quinta-feira, às 11 da noite, logo depois do CNT Jornal. Nós voltamos com o Jogo do Poder, recebendo hoje os deputados Jorge Felipe Neto, do DEM, e André Ceciliano, do PT. Bem, o Rio continua imerso numa grave crise. O governo do estado não consegue superar essa crise. Aprovou na Assembleia a autorização para a privatização futura da SEDAI. Esperava-se que essa decisão
fosse tomada em Brasília como uma medida suficiente para abrir caminho para o empréstimo de 3 ou 6 bilhões que viria para sanear inicialmente a questão salarial e posteriormente permitir também que o Estado deixasse de pagar os compromissos da dívida por 3 anos. Nada disso aconteceu. A crise perdura e está se agravando. Há risco, inclusive, de pagamento dos salários do próximo mês. A situação tende a se agravar. O governador Pezão parece nada satisfeito com o tratamento recebido do governo federal. Deputado Jorge